melhor desse novo Código do Processo Civil, eu convidei o advogado especialista em direito imobiliário, Tiago Neves. Oi, Tiago. Oi, Ana. Doutor Tiago. Doutor Tiago. Não, por favor, Tiago. Tiago, muito dia, menino prazer. ainda. Eu estava lendo a sua história, você realmente é um estudioso desse assunto e de outros mais, né? Isso. Vamos entrar, por favor. Tem muitas causas condominiais. Você trabalha num grande escritório de advocacia. Isso. E uma das especialidades passa pela essa história de inadimplência de condomínios e de prédios e tudo mais, né? Isso. E esses dados, tudo que você viu, você assistiu as matérias que a gente colocou no ar, batem com o que o seu escritório hoje trabalha e recebe? Sim. Essa é a realidade hoje, né, Ana? Com essa crise econômica que o país vem enfrentando, né, o índice de inadimplência é muito grande. Né? As pessoas realmente estão tendo E cresceu muito, né? Mais de demais, 200%, é um susto. Isso. E as pessoas estão tendo muita dificuldade. Isso tem alguns fatores, né? Principalmente essa repercussão no condomínio. Hoje, ou melhor, desde quando nós tivemos o Código Civil de 2002, que promoveu uma mudança assim, radical, por exemplo, na cobrança de multa de condomínio. 2002 mudou já. Isso, em 2002 nós tivemos uma mudança do Código Civil. Né? E o código anterior, ele admitia, por exemplo, no caso de dívida de cota condominial, ele admitia a cobrança de multa de até 10%, no caso de atraso. É alto isso. Isso, pois é, mas em 2002, quando veio o Código Civil, o novo Código Civil, essa multa foi reduzida para um limite de 2%. Aí, às vezes, o cara preferia não pagar, porque é 2%. Exatamente. Ele prefere pagar outras coisas do que pagar o condomínio. E aí, vira depois essa bola de neve. Entendi, mas aí houve essa mudança agora que pegou todo mundo de calça curta, como diz lá no interior, né? Por quê? Qual era a vantagem? Né? Você tinha uma multa baixa e para você cobrar essa cota judicialmente, você tinha um procedimento muito longo. Né? Que, como você falou no início do programa, demorava 15 anos para você chegar até o fim desse processo e poder tomar as medidas aí de, por exemplo, tomar o imóvel, etc. E se a casa era própria e do proprietário é a única propriedade, inclusive não podia. Inclusive, você é uma exceção ao bem de família, você pode, nesse caso, você pode penhorar o próprio único imóvel. Não podia antes. Mas, não, na verdade, com a lei do bem de família, né, as dívidas de condomínio podem. Elas tirar o bem. Pode tirar, ainda que seja o seu único imóvel. Entendi. É uma das exceções em que é possível você fazer essa tomada do imóvel. Agora, com essa mudança do Código de Processo Civil, né, o Código de 2015, que entrou em vigor em 2016, esse procedimento ficou muito mais rápido. Porque antes você tinha que entrar com uma ação de cobrança para discutir o débito, se devia, se não devia, produz prova, às vezes tem audiência, e aí recursos, demorava esse tempo todo. Até chegar na fase que a gente chama de fase de execução, que é de propriamente ingressar no patrimônio, né, e buscar os bens. Agora e aí não. É muito rápido agora, né? Agora você vai direto com a execução. Quando vai, assim, definitivamente? Se eu deixar de pagar, durante quanto tempo? A lei ela não traz nenhum prazo mínimo, mas os condomínios, eles costumam acordar, prever ou em convenção ou na Assembleia, os condomínios costumam deliberar aí uma carência de 3 meses. Agora, a lei ela não traz esse limite. Lei... Cada condomínio, então, determina o seu prazo. Isso, porque pela lei, dever um mês você já pode executar. Pela lei. Não há um prazo mínimo. Você está um mês devendo, mas já poderia. Mas é um absurdo. Exatamente. Você teve né? Exatamente. Não é que você não queira pagar, você não tem para pagar naquele mês. Exatamente. Por isso que os condomínios, eles dão essa margem, né, de até 3 meses, porque é um tempo que seria razoável de, se a pessoa teve uma crise momentânea, de tentar solucionar, isso não pesar no condomínio, né? E aí o condomínio já pode entrar com uma ação a partir de 3 meses, e aí, a partir daí, quanto tempo demora? Olha, em média? Isso vai variar muito de acordo de onde esse processo vai cair, em que vara vai cair, né? Porque você tem as burocracias. De cidade para cidade? Muda muito, né? Depender do procedimento, de como está aquela vara onde o processo vai correr, né? Mas eu acredito que com só a fase da execução, demora aí 1 ano e meio, 2 anos no máximo, isso já está resolvido. Quer dizer, a pessoa para de dormir, né? Porque aí você já está com o processo. Para reverter o processo, como é que faz? Bom, aí você pode fazer acordo,
né? Nada prejudica, nada impede que você faça um acordo durante o processo. E a lei, ela dá algumas facilidades. Por exemplo, quando você ajuiza a execução direto, você tem 3 dias para pagar, né? E essa execução, ela vai compreender o valor da dívida, honorários de advogado, honorários advocatícios, exatamente, e mais as custas do processo. Então, por exemplo, a lei diz que se você pagar nesses 3 dias, os honorários advocatícios são reduzidos à metade. Então, assim, tem alguns benefícios. E é claro que nada impede, como eu disse, que você faça um acordo no curso de execução, você junta uma petição. Mas por isso que é importante, eu acho que esse papel do síndico, né, eu acho que é fundamental para evitar que se chegue até aí. Quer dizer, sentar com todos os condôminos e falar, porque tem uns prédios, inclusive, que eles colocam o nome de quem está devendo no elevador. Pode fazer isso? Isso não pode. Não pode? Não. Não pode? Na verdade, não pode, Loura. Eu pensei que pudesse. A cobrança de dívida ela é sempre possível, sempre válida, desde que você não cause um constrangimento para o condômino. Você não pode criar uma situação que leve ele a passar vergonha perante os outros condôminos. Então, esse tipo de postura fatalmente vai levar a uma ação de indenização por dano moral posteriormente. Agora, você pode, e aí é plenamente válido, naqueles balancetes mensais, você indicar as unidades que não pagaram. Agora, você expor dessa forma o condômino é abusivo. A gente foi até as ruas para saber um pouco quais são as angústias, né, e as dúvidas da população, que são muitas. Então, as pessoas têm dúvidas nós falamos, a Isabel Couto foi saber como é que a gente pode fazer para se precaver. Vamos ver, Rodolfo. Um inquilino pode ter problema de alugar um apartamento que esteja com os condomínios atrasados? Pode ter, porque você tem o risco de, numa execução, né, ser tomado o imóvel, e aí, tomado o imóvel, você pode, o contrato de locação, encerrar. E aí você ficar sem a sua moradia. Então, é importante que a pessoa, quando for buscar alugar o imóvel, ele procurar junto à administradora, se tiver a administradora do condomínio ou do administrador do imóvel, né, buscar saber se tem dívida ou não. E como é que busca isso, doutor? Você vai questionar a sua administradora ou o próprio síndico do condomínio, ele tem que te dar uma declaração de que, olha, essa unidade, esse apartamento não tem nenhuma dívida, não tem nenhum débito com o condomínio. Como se você vai comprar alguma coisa, ou se você vai alugar alguma coisa, você tem que saber que você está entrando e ninguém está devendo nada para ninguém. Exatamente. Eu acho que é uma decisão muito séria, né? Você assinar um contrato de locação é uma decisão séria, porque você tem aí os riscos, né, inerentes a esse fato, assim, né, de implência anterior. Quanto mais souber e quanto mais tiver escrito, melhor, né? Com certeza. Né? Sempre diziam, olha, o que está escrito, o que é combinado não está caro. Mas antigamente, meu pai viveu no tempo do fio do bigode, né? Então ele falava, não, minha palavra vale, né? Atualmente, né, e há muito tempo, por sinal, se não tiver escrito, meu senhor, não adianta, mas eu combinou, coisa fio do bigode já saiu. Nem se usa bigode mais, né? Agora a dúvida é da Leila dos Santos. Fala lá, Leila. O morador inadimplente pode usar a churrasqueira e o salão de festas? Esse é outro ponto que... Dá muita confusão, muita confusão. Quer dizer, eu não tô pagando condomínio. E tem proibição de ir na piscina, lá churrasqueira? Muitos condomínios fazem isso e isso acaba no judiciário. Né? Mas não pode. Não pode. Porque no momento em que a lei te dá instrumentos para cobrar a dívida, você não pode se utilizar dessas outras ferramentas, desses outros meios, para constranger o condômino a pagar. Imagine a criança cair na piscina, o pai falar, não pode ir na piscina porque não pagou o condomínio. É uma discriminação que está dando moral, né? Isso aí fatalmente chega no judiciário. Acontece muito, Acontece. Infelizmente acontece. E aí? Aí não vai até entrar com uma ação, quer dizer... Exatamente. Aí até rodar a ação, você fica 2 anos sem ir na piscina. Muitas vezes nessas situações você pede uma tutela antecipada, uma liminar, e o juiz dá. Né? Pra ir na piscina. Mas aí obriga você e o judiciário, é um absurdo. Que barbaridade. Caramba. Gente, olha, eu vou fazer até um intervalo comercial depois dessa conversa. Disso realmente eu não sabia. Que coisa, não? Nossa, gente, viver é mais fácil que isso. Eu volto já. Ficou chapada, ela rolou um trauma na Maria. Tem uma dúvida agora? Bom, você que chegou agora aqui, nós estamos falando
a respeito de taxa de condomínio e da mudança da nova lei de 2016 para cá, onde você tem que pagar a dívida mais rápido possível, porque senão você pode ficar sem seu imóvel. E aí, doutora Aida Paiva tem uma dúvida que eu acho que muita gente tem, inclusive. Fala, Aida. Eu posso participar de uma assembleia mesmo devendo condomínio? Pela lei não pode. Pela lei você não pode sequer participar. Se você está devendo condomínio? Você não pode participar e nem votar. Porque... Não, votar eu entendo, porque se você não está participando da sociedade, sim, você não pode votar, mas você não pode escutar o que as pessoas estão decidindo. O legislador entendeu que se você não é um condômino cumpridor das suas obrigações, você não teria direito de participar das deliberações do condomínio. Mas aí fica pior ainda, porque aí você fica sem saber o que está acontecendo na reunião. Né? Exatamente. E aí, como é que faz? Agora, eu acho que tudo também depende do bom senso. Nada impede que os condôminos, na hora da assembleia, elas aceitem que a pessoa participe, mas que não vote. Eu acho que não há nenhum prejuízo, mas pelo rigor da lei, você não poderia sequer participar. Você não pode nem descer lá para a sala de reunião para participar da assembleia. Quer dizer, você tem que ficar sabendo pelo outro, então. Tem que ficar sabendo depois pela ata, depois que ela for distribuída para todos os condôminos. Lá eles podem meter o pau em você. Exatamente. É por aí. Situação. Agora a pergunta é da Terezinha Oliveira, aqui do Rio de Janeiro. Vai lá, fala, Terezinha. Essa veio da internet, ó. É da internet essa. É que chegou agora. Diz que alguns condôminos do meu prédio estão inadimplentes. Decidiram em reunião que quem não estava em débito teria que quitar a dívida dos outros com a administradora. Caramba. Quer dizer, tem um monte de gente, tem 30% do condomínio devendo. E aí eu não estou devendo. Aí decidiram lá agora que não pode. A questão aí tem que ser vista de dois pontos. Primeiro, o condômino que está inadimplente, ele vai continuar inadimplente, vai poder ser tomada todas as medidas contra ele, judiciais. Agora, se o condomínio está com débito, por exemplo, está com saldo negativo na conta. Na administradora. Exatamente. O que é comum? E isso é comum acontecer. O síndico convoca uma assembleia extraordinária, uma reunião extraordinária, chama os condôminos e diz, olha, nós estamos com uma dívida, um débito, está com a conta negativa. E aí acaba instituindo uma cota extra para tapar aquele buraco. E aí, indiretamente, você acaba pagando pelo inadimplemento do outro. Isso pode acontecer, sim. Mas e se a pessoa, por exemplo, não paga essa, já que estamos falando juridicamente, se não paga essa cota extra do condomínio que veio, porque o meu salário é justo, para eu pagar em tempos de vacas magras, isso deve estar acontecendo com bastante gente, sim. Onde hoje está fechamento de mês, por exemplo, você está com tudo contadinho para pagar as suas contas que você tem. E eu me negar a pagar essa taxa extra, que teoricamente não me cabe, cabe porque eu moro ali. Como é que faz? Você vai estar devendo uma cota condominial, extra, mas está devendo. Então, E eu posso ser acionado? Pode ser acionado, inclusive, por isso. Foi uma decisão da maioria dos condôminos em assembleia, Você precisa de uma maioria. Isso precisa de uma precisa de uma maioria para ser aprovado. Você precisa de uma assembleia que aprove por maioria essa instituição dessa cota extra. E depois, se a pessoa pagar, o condomínio me devolve o dinheiro que eu botei lá? Não. Esse é outro problema. Aí isso vai depender da administração do condomínio. Tem alguns condomínios que, quando esse valor retorna, fazem um rateio. E como é que se daria esse rateio? Por exemplo, dá um desconto nos condomínios das outras pessoas. Legal. Isso pode acontecer. De todo mundo que pagou a cota. Na verdade, sim. Senão não seria justo. Mas a maioria dos condomínios não faz isso, não. Simplesmente recebe o valor, coloca na conta do condomínio e fica lá, como caixa para o condomínio. Quem pagou, pagou. É o ônus de ser condômino. Eu entendo isso quando você faz um benefício no prédio e aí você paga a cota e está lá o benefício que você está vendo o benefício. Agora, desse jeito aí, quer dizer... É estranho, né? Como é que faz para a gente saber tudo que está escrito naquele negócio, daquelas letras pequenininhas da convenção, quando você vira... Porque quando você vai alugar, nossa, que lindo, eu vou alugar, que é essa casa que eu quero morar e tudo.
E a maioria das pessoas não leem Não o lê. diabo do contrato, né? gente. Não, Não é? lê. Isso tudo tem que estar escrito lá. Isso tudo tem que estar previsto na convenção, no regulamento interno. Pode estar previsto também decisões das assembleias, das reuniões. Então Isso que é importante. Todo mundo fala, "Ai, que chatice em reunião de condomínio." É importante, gente. Tem que ir. Se você tiver assim, numa sexta-feira à noite, chuvosa, não tem muito o que fazer, você pede na véspera lá o livro de atas do condomínio, Pode? de assembleias, pede lá a administradora e você vai ter lá todas as atas, você passa aí a sua noite aí se deliciando Meu com Deus! as atas. Isso é tão simpático. Agora, aí tem a pergunta do Du, lá do Pará. Ele está querendo saber se o inquilino é obrigado a pagar o IPTU. Sim, isso é uma despesa ordinária e que geralmente é prevista no contrato de locação, né? Então, o valor do IPTU, sim. Agora, tem que lembrar que perante o poder público, o Estado, a Fazenda, que seja, né, como você queira chamar, o devedor é o proprietário. Mas, contratualmente, essa dívida, essa obrigação de pagar, ela é passada ao locatário, né? Então Ao pode inquilino. ser, ele já paga direto para o dono do imóvel o aluguel e o IPTU. Sim, isso é uma das formas Ou ele de se paga fazer. direto o IPTU? Pois é, tem relações de locação em que há uma confiança tão grande do proprietário locador com o inquilino que ele deixa o carnê para o inquilino pagar. E aí o inquilino paga. E se Agora, o inquilino não pagar, pois é, ele aí tem que ficar conta é vendo do todo mês se o proprietário. inquilino pagou, é isso? ele tem que ficar de olho aberto, né? Para não ter o nome depois aí inscrito na dívida ativa, né? Porque a dívida de IPTU também pode levar à venda o imóvel. Pode perder o apartamento. Pode perder também. Agora, se ele receber direto, né? Eu vou te pago R$1.000 e o IPTU daquele mês é mais 50. Isso. Então, eu te pago 1.050, você é o proprietário do imóvel. Aham. Você vai declarar isso para o imposto de renda que jeito? Porque aí você não está recebendo aqueles 50, você não vai pagar imposto outra vez, não é bitributação. Não, na verdade, aí quando você fizer a declaração do seu imposto de renda, o proprietário, quando ele for declarar lá os rendimentos recebidos, ele tem que discriminar, porque aquele valor entrou na conta dele. Entrou. É aquele valor integral. 1.050. Só que ele vai declarar para fins de tributo o que é o aluguel. E aí, Só 1.000. Só 1.000. E aí é bom que ele descreva naquele campo que você faz a descrição, olha, na minha conta recebi do imposto de locatário renda? tal, x valor, uma parte No aluguel. recibo do aluguel. Do aluguel. Mas na própria declaração de imposto de renda, quando você vai lá no computador, tem lá um campo que você pode discriminar aquele recebimento, aquele valor. Entendi. E aí é bom que você discrimine, olha, eu recebi na minha conta, por exemplo, 1.500, mas de aluguel é só 1.000, o resto foi para pagar o IPTU e para pagar E o aí eu condomínio. não sou tributada em cima disso. Exatamente. Agora, tem uma pergunta do Bernardo Guini Palmas, do Tocantins, diz que o condomínio dele cobra taxa de mudança. O que é isso, taxa de mudança? Eu vou mudar, eu preciso pagar para mudar, é isso? Além da transportadora, de tudo? Essa é uma novidade. Essa eu ainda não tinha ouvido, não. Taxa de mudança. Ainda não tinha visto essa, não. Me parece, em princípio, indevido, a menos que nessa mudança o condomínio preste algum serviço, né, de auxílio, alguma coisa na mudança. Mas fora isso, Quer me dizer, parece se abusivo. as pessoas lá que trabalham no prédio ajudar a subir as caixas e tudo. É a Porque única quem presta justificativa. serviço é o elevador, né? Se você mora num condomínio. Ele abre o portão, vai. Exatamente, eu nunca taxa vi de essa. uso Essa eu do confesso elevador. que nunca tinha ouvido falar. Estavam me dizendo aí também agora que tem um condomínio aqui no Rio de Janeiro, que o devedor do condomínio não pode usar o elevador. Ele é proibido estava falando aqui que não pode usar a piscina, não pode usar elevador também. Elevador. Eu já É a tive um mesma caso. coisa da piscina, é Eu isso? já tive um caso que o condomínio, simplesmente, o síndico orientou o porteiro e falou, ó, esse condomínio aqui, esse morador tal, está devendo, ele não pode usar o elevador. Isso é abusivo. É abusivo também, não pode também. É igual o negócio da piscina. Você ó. não pode proibir o condômino de ter acesso a nenhuma área comum do condomínio, nem usufruir de nenhum serviço do condomínio. A Marcele Lopes de Campinas, ela disse que a inquilina está devendo condomínio, ligou no jurídico do condomínio e disseram que para realizar o acordo, o proprietário do apartamento tem que assinar esse termo de acordo. E eu, inquilina, não posso fazer a negociação. Tem que ser feito pelo proprietário? É desse jeito? Ué, mas se eu Se é ela que deve, né? Se ela que paga o condomínio? Essa é uma outra questão. Por quê?
A dívida do condomínio é uma dívida que é ligada ao próprio apartamento, ao próprio imóvel, né? Então, em princípio... Mas quem mora lá é ela. Pois é. É ela que tem que pagar o condomínio. Exatamente, por isso que eu digo, em princípio, a dívida ela é do proprietário. Mas a lei de locação, ela diz que o inquilino, ele tem a obrigação, o dever de pagar as despesas ordinárias, então ele também é devedor. Eu penso que esse rigor, essa formalidade da administradora é desnecessário. Se você tem aquele que está ocupando o imóvel, né, Está disposto a negociar, porque é ele que sabe quanto ele, como é que está a situação dele, não é? Exatamente. Então, eu acho que assim, é um rigor excessivo, né? Eu acho que é desnecessário. Mas como é que o proprietário vai negociar o dinheiro que é dela? Exatamente. Ela é que sabe quanto que ela pode ganhar por mês para poder pagar e negociar. Você cria uma dificuldade prática numa situação dessa. É um triângulo amoroso aí, ou de ódio, que não vai resolver coisa Muitas nenhuma. vezes essa situação ela é resolvida numa conversa com o próprio síndico, que comunica o proprietário. O que a gente estava dizendo no começo, né? O síndico tem que ser preparado, tem que ser para fazer isso. Porque se for ferro e fogo, não vai resolver coisa nenhuma. Tem que ser preparado. A Luísa Aparecida Abreu, de Esmeraldas, Minas Gerais, diz que quando a construtora entrega os apartamentos, mas ainda continua com imóveis à venda no prédio, de quem é a responsabilidade de pagar o condomínio referente às unidades ainda não vendidas? A construtora tem que pagar essas taxas de condomínio ou apenas os moradores que já moram lá? E agora? A construtora também tem que pagar. No momento que as unidades estão ainda no patrimônio dela, ainda pertencem a ela, ainda não foram vendidas, exatamente, ela tem que participar do rateio, né? Ela tem que arcar com o ônus referente. E tem construtora que quer que quem está morando já paga pelos apartamentos que não vendeu? Tem construtora que Nossa, fica tem de tudo, né? Jura? Tem construtora que fica devendo o condomínio. Sim. Rapaz, a situação está difícil. E tem a Raíssa Araújo, de Campina Grande, no Pernambuco, diz que um morador quebrou o portão da garagem e o síndico colocou o conserto do portão e do carro, que é isso, na conta do condomínio. Está correto? Pois acaba aumentando o valor do condomínio naquele mês. Ele é obrigado a pagar? Ana, agora você falou uma coisa que absurdo. Que me afeta, porque há 2 semanas aconteceu isso no prédio onde eu moro. O morador, ele bateu no portão e a gente ficou 2 semanas com o portão. Lá, no caso, o síndico não fez nada. Ele notificou o condomínio, o morador, e disse, olha, ele tem que pagar pelo conserto do carro dele e Você tem que pagar o conserto. Agora, por certo, uma das formas, e o que ela mencionou aí não estaria tecnicamente errado, né? Não seria uma conduta abusiva, nada disso. O condomínio, ele pode sim arcar com aquela despesa, mas é aquela história. O condomínio, ele vai pagar, mas depois ele tem que ir em cima do morador que causou o dano lá no portão. Quer dizer, vai pagar para poder agilizar o processo. Exatamente, porque senão, se é um morador que não tem condição naquele momento de pagar, vai ficar o quê? 1 mês, 2 meses com aquele portão quebrado? Sem portão. Pois é, mas a gente fez uma matéria há pouco tempo aqui a respeito de seguro, de condomínio, de casa e tudo mais, e eu acho até um alerta para os condôminos e para os síndicos que estão nos assistindo, dá uma olhada no tipo de seguro que você tem no seu prédio, porque às vezes esse tipo de garantia, de pagamento pelo seguro, custa R$4 por mês a mais no seu corpo. Quer dizer, não é uma coisa absurda vale a pena esse mesmo. de danos patrimoniais provocados por alguma intempérie ou por alguém que fez alguma coisa. Então dá uma olhada, conversa com a tua seguradora, porque aí não vai pesar nem para a pessoa que por acaso quebrou alguma coisa e nem para o condomínio todo, né? Exatamente. E o seguro depois vai cobrar daquele que causou essa despesa para o seguro. Mas aí o problema é do seguro e cobrar o condômino. Exatamente. E eu queria fazer uma última pergunta, que é o seguinte, eu tive uma casa na praia, agora é pessoal, mas eu fiquei com isso na cabeça durante anos. Eram poucas casas no condomínio, no mar, né? Que eu não podia pendurar a minha samambaia, era linda, era a samambaia da minha mãe. No terraço, sabe, à frente da casa. E nenhuma, e era tudo uma longe da outra, assim. Mas não podia pendurar a samambaia, não podia pendurar a planta. E aí eu fui ficando injuriada, porque eu pendurava a planta, que eu sou teimosa, porque era tão bonita. É nada, tudo E eu lá e arrancava a notificava. planta. Não, notificava e tirava uma planta de lá. É possível isso? Quer dizer, você não pode... Você já ouviu contar alguma Olha, coisa isso assim? aí, pelo que eu
posso imaginar aí, a não ser que se esteja interpretando que a colocação dessa samambaia está alterando a fachada lá das casas. Né? Mas a casa não é minha? Pois eu comprei a casa? Exatamente. Agora, que dentro de um condomínio, você tem um determinado padrão arquitetônico. Né? Um condomínio de casa, num condomínio de um edifício. Isso. Né? E há algumas restrições para mudanças que alterem esse perfil arquitetônico. Gente, a planta. Pois é, eu acho que é um obra. Excesso. Não é? Eu acho que é um excesso. Eu vendi a casa, isso. por sinal, por causa da samambaia. Agora, eu não posso cuidar da minha samambaia, para que eu quero ir lá, não é? Nesses casos é bom ver a convenção do condomínio. Se a convenção diz que, olha, não pode pendurar planta, rede ou qualquer outra coisa... Eu, como não gosto de briga, eu fiquei com a samambaia. É melhor, foi mais sábia a decisão. Doutor, muito obrigada, viu? Foi um grande prazer Muito recebê-lo legal aqui. mesmo. E todo mundo aí que teve as suas dúvidas esclarecidas agradece aqui a eu tua que agradeço presença, a participação. Tá? Parabéns Obrigado. pelos estudos todos aí, que eu Obrigado. sei que você está terminando. Tá? Muito obrigada.